Vamos agora, então, ler e explicar o canto 31. Eu vou dar uma introduçãozinha para cada estrofe, para depois ler o original e a versão do Haroldo. Ante meus olhos apresentava-se, sob a forma de branca rosa, a santa milícia dos bem-aventurados, que em seu sangue Cristo sagrou esposa. A outra hoste, a dos anjos, enquanto adeja, prossegue contemplando e louvando a glória dele, em cuja visão permanece extasiada, pois foi a sua bondade que a fez tal qual é. Vamos ver então o original. In forma dunque di candida rosa mi si mostrava la milizia santa che nel suo sangue Cristo fece sposa. Ma l'altra, che volando vede e canta la gloria di colui che la innamora e la bontà che la fece cotanta. Haroldo, a forma assim de uma cândida rosa, vi que assumia essa corte santa, que no sangue de Cristo fez-se esposa. E a outra, que a voar contempla e canta a glória do alto bem que a enamora, e a bondade que esparze graça tanta. Assim como sai o enxame, indo e tornando, para colher nas flores aquele sumo que depois na colmeia sabe converter em mel, assim era, que da imensa rosa, de pétalas inumeráveis, baixavam mílites ao seu imo e logo retornavam ao centro, que é o foco sempre iluminado pelo amor eterno, o original. Sì come la schiera d'ape, che si infiora una fiata e una si ritorna là dove suo lavoro si insapora, nel gran fior discendeva che s'adorna di tante foglie e quindi risaliva là dove il suo amor sempre soggiorna. O Haroldo. Como o enxame de abelhas que se inflora e sai da flor, e unindo-se retorna para a lavra do mel que doura e odora, descia a grande rosa que se adorna de tanta pétala e a seguir subia ao pouso que o perpétuo amor exorna. Le facce tutte avean di fiamma viva e l'ali d'oro, e l'altro tanto bianco che nulla neve a quel termine arriva. Quando scendean nel fior di banco in banco, porgevan della pace e dell'ardore ch'elli acquistavan ventilando il fianco. Nas faces, viva chama se acendia, nas asas, ouro. As vestes, de um alvor que neve alguma, em branco excederia. Quando baixavam, grau a grau, na flor, da vibração das asas revoadas, no alto, dimanava paz e ardor.
eu vou terminar de ler essa descrição dessa flor, não é? Dessa flor e das suas pétalas e do enxame de abelhas, não é? Que se inflora. E depois eu leio a explicação para dar um sentido di totalidade. Nell'interporsi tra il di sopra e il fiore, di tanta plenitude volante, impediva la vista e lo splendore, che la luce divina e penetrante. Per l'universo secondo che è degno, sì che nulla le puote essere ostante. Quando baixavam, diz o Haroldo, grau a grau na flor, da vibração das asas revoadas no alto, dimanava paz e ardor. Entre o excelso e a rosa, essas aladas plenitudes mediavam a radiante luz e a visão deixando inalteradas, pois o esplendor divino penetrante pelo universo comensura o digno a cada parte, a toda dominante. Eu vou então ler agora a explicação, não é? Assim como sai o enxame, indo e tornando para colher nas flores aquele sumo que depois na colmeia sabe converter em mel, assim era que da imensa rosa de pétalas inumeráveis baixavam mílites ao seu imo e logo retornavam ao centro, que é o foco sempre iluminado pelo amor eterno. De viva flama traziam as faces, de ouro as asas. E o corpo de tal brancura que a tanto não chega a candidez da neve. Ao descerem de solho em solho pela flor, iam espargindo o ardor e a paz acumulados nos voos erguidos rumo a Deus. A interposição de tão numerosa falange entre a suma altura e a rosa mística não impedia que a minha vista se estendesse pelo esplendor celeste. Pois a luz divina penetra o universo na proporção em que este se faz digno dela, sem que nada lhe possa servir de impedimento. Agora, o fecho dessa descrição, primeiro no original, depois no Haroldo e depois na explicação. Questo sicuro e gaudioso regno, frequente in gente antica e di novella, viso ed amore avea tutto ad un segno. Este páramo ao júbilo condigno, que gente antiga e nova abriga e vela, ardia todo por um mesmo signo. Este reino, explicando, tranquilo e gaudente, povoado por gente que no mundo antecedeu e sucedeu a Cristo, tinha seus risos e seus amores dirigidos unicamente ao Senhor. Original. Oh, trina luce, che in un'unica stella, scintillando a lor vista, si li appaga. Guarda qua giusto la nostra procella. Haroldo. Oh, triplicada luz de única estrela, que a cintilar seus páramos alaga. Apazigua aqui nossa procela. Explicação. Trina luz, que seria a Santíssima Trindade, que em uma só estrela refugindo, trazes aquelas almas assim inebriadas, ilumina e acalma as procelas desse nosso mundo. Original.
se i barbari venendo da tal plaga, che ciascun giorno d'elice si copra, rotante con suo figlio ondella e vaga, veggendo Roma e l'ardua sua opera, stupefacensi quando Laterano alle cose mortali andò di sopra. Eu vou ler primeiro, agora a explicação, para depois verificarmos como o Haroldo decifrou. Então, se os bárbaros, descidos das terras frias, jamais iluminadas pela ursa maior, a girar na vizinhança de seu filho, ao chegarem a Roma, observando as maravilhas ali construídas, quedaram estupefatos em tempos em que o latrão mantinha a primazia. Latrão seria Laterano. O Laterano era a sede e a residência dos imperadores, não é? Dos imperadores romanos e depois dos papas. A referência à palavra hélice, que vocês encontraram aqui, seus bárbaros descidos das terras frias, jamais iluminadas pela ursa maior, a girar na vizinhança de seu filho. A explicação dada pelo Hernani Donato é ursa maior. O original é hélice. Hélice, se copra. E quem era hélice? Bom, hélice era a ninfa Calisto, transformada por Júpiter na constelação da Ursa Maior. Por isso, o Hernani Donato eliminou o nome hélice e colocou Ursa Maior, não é? Então, transformada por Júpiter na constelação de Ursa Maior, e ao passo que o seu filho era mudado na constelação da Ursa Menor, tá? De acordo com a mitologia grega. Então, vamos ver como é que o Haroldo traduziu esse trecho, que não é tão fácil. Então, se os bárbaros, provindos dessa plaga, que hélice cobre, quando ao filho unida no curso diário pelos céus divaga, pasmavam contemplando Roma erguida na pompa, quando a sede laterana vencia a toda obra conhecida. Tá? Então, Haroldo conservou a hélice e nós sabemos do que se trata. Eu vou ler agora primeiro o original, depois a explicação e depois o Haroldo. Io, che al divino, dall'umano, all'eterno, dal tempo era venuto, e di Fiorenza in popol giusto e sano, di che stupor dovea esser compiuto. Certo, tra esso il gaudio mi facea, libito non udire e starmi muto. Explicação. Eu, em situação igual do profano passando ao sagrado, do finito passando à eternidade, vindo da gente florentina para o meio do povo, tão casto e puro, o qual não deveria ser o meu pasmo. Mudo, eu gozava, mergulhado em júbilo e em admiração, sem desejo de fazer perguntas. Então vamos ver o Haroldo. Eu, que ao divino vim da argila humana do tempóreo, ao eterno transportado, a um reino justo da Florença insana, de que estupor deveria estar tomado? Nem ouvi, nem falar me apetecia, entre o prazer e o assombro arrebatado. Então aqui nós temos um exemplo que já foi mencionado anteriormente, da tradução esclarecer original. Eu vou reler esse trechinho no original para vocês verem novamente a transposição do Haroldo, como esclarece. Io che al divino dall'umano. Então o Haroldo pôs, eu que ao divino vim da argila umana. All'eterno dal tempo era venuto,
do tempóreo ao eterno transportado. E di Fiorenza, in popolo giusto e sano, di che stupor doveva essere compiuto. A um reino justo da Florença insana, de que stupor devera estar tomado. Certo tra esso e il gaudio mi facea, libito non udire e estar-me muto. Nem ouvir, nem falar me apetecia, entre o prazer e o assombro arrebatado. Certo? Então, aqui eu chamei a atenção para essa tradução do Haroldo, que esclarece bem o original, mais compacto, não é? Agora, vamos em frente. Então, agora, eu vou ler primeiro a explicação e depois os dois textos. Estava tal qual o peregrino que, chegando ao templo objeto de sua viagem, procura observá-lo nos pormenores, para bem descrevê-lo ao regressar. Corria a minha vista pelos vários sólios, ora acima e logo mais abaixo, em todo o derredor mirava e remirava. Original. E quasi peregrino che si ricrea nel tempio del suo voto riguardando, e spera già ridir com'ello stea, su per la viva luce passeggiando menava io gli occhi per li gradi, mo su, mo giù e mo recirculando. Haroldo. E como o peregrino se extasia ao templo de seus votos contemplando, e espera recontar tanta alegria, assim, a viva luz fui perlustrando, a grau a grau. A vista demorava embaixo, em cima ou já recirculando. Tá? Aqui a tradução é fiel e não está complicada. Vedea visi a carità suadi, d'altrui lume fregiati e di suo riso, e atti ornati di tutte le onestadi. Explicação: vi semblantes que convidavam à caridade, iluminados pela luz divina. E por lume próprio, ornados, ademais, de todas as virtudes. O Haroldo traduziu assim. Rostos que a caridade extasiava, da luz divina ornados, vi. E o riso e a pureza que os atos decorava. Aqui tem uma curiosidade, não é? Que tanto o Hernani Donato quanto o Haroldo usaram a palavra êxtase, não é? Acontece que em Dante nós temos o adjetivo suado. Vedea visi a carità suadi. O Haroldo. Rostos que a caridade extasiava. Interessante, porque a expressão suade vem do verbo suadere, que significa persuader. Persuadir, né? Ele me persuadiu. Então, eu via rostos persuadidos pela caridade. E seria, então, na versão do Haroldo, que a caridade extasiava. Quer dizer, o espírito é aquele, não é? Eles eram persuadidos pela caridade, ou seja, eles eram convencidos pela caridade, eles eram, vamos dizer assim, tomados pela caridade. Então, o verbo extasiar está de acordo com o espírito, mas houve uma modificação no léxico, tá? Agora, continuando, eu agora vou passar a ler primeiro o original, depois o Haroldo e depois a explicação, porque agora não está tão complicado
tão complicada a compreensão. La forma general di paradiso già tutta mio sguardo avea compresa, in nulla parte ancor fermato fiso, e volgea-mi con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mia era sospesa. O Haroldo. A figura geral do paraíso, no meu olhar, já ia toda presa, sem que eu fixasse em ponto algum preciso. E voltei-me com ânsia reacesa à minha dama, a perguntar-lhe o que eu na mente alimentava de incerteza. Explicação. A forma geral do paraíso eu já havia devassado com o olhar, sem que em qualquer sítio houvesse por mais tempo demorado a atenção. Quando, voltando-me a arder no desejo de formular perguntas à minha dama a propósito de dúvidas que me turbavam, e supondo falar a ela, percebi que outra alma respondia. Quando pensava ver Beatriz, vi um ancião vestido pelo mesmo modo que os bem-aventurados. É o último trecho dessa página. E volgia-me con voglia riaccesa per domandar la mia donna di cose di che la mente mi era sospesa, uno intendea e altro mi rispose. Credea veder Beatrice e vidi un sene vestito con le genti gloriose. Então, voltei-me, Haroldo, voltei-me com ânsia reacesa à minha dama, a perguntar-lhe o que eu na mente alimentava de incerteza. Perguntei e outra voz me respondeu. Pensava em Beatriz, mas no seu posto um glorioso ancião me apareceu. Tá? Aqui já se menciona Bernardo, né? Já se menciona, já vai se mencionar Bernardo, mas a Hernani Donato chamou um ancião vestido pelo mesmo modo que os bem-aventurados. Nós temos no original, vidi un sene vestido com le genti gloriose. Sene aqui lembra senectude, é velho, né? É um nome criado por Dante da palavra senectude, que quer dizer velhice. Né? Sene, um velho. E o Haroldo. Perguntei e outra voz me respondeu. Pensava em Beatriz, mas no seu posto um glorioso ancião me apareceu. Quer dizer, ele utilizou a expressão ancião para traduzir sene e por enquanto não falou em vestes, né? Haroldo não falou em vestes, mas o original diz vestito con le genti gloriose. Eu vou dar uma explicação primeiro aqui, porque tem uma palavra também curiosa, que vamos ver como foi traduzida, tanto pelo Haroldo quanto pelo Hernani Donato. Então parto pela interpretação. Nos olhos e no todo transluzia nele, nesse ancião, a divina alegria, pois era o seu aspecto o de um pai a toda bondade afeito. Onde está ela? Perguntei aflito, e ele, baixar de meu assento ela me fez a fim de satisfazer o teu desejo. Então aqui tem uma nota, justamente quando se fala nesse ancião, e diz aqui, se trata de São Bernardo, tá? Aqui está São Bernardo. São Bernardo de Claraval, da Borgonha, ardoroso disseminador do culto à Virgem Maria. Nesse canto, São Bernardo tem um sentido também de contemplação, tá? Contemplação. A contemplação, um sentido anagógico. Então, eu vejo aqui como foi feita a tradução. E eu vou repetir. Nos olhos e no todo transluzia nele a divina alegria, pois era o seu aspecto de um pai
a toda bondade e afeito. Onde está ela? Perguntei aflito, e ele, baixar de meu assento ela me fez, a fim de satisfazer ao teu desejo. No original, diffuso era per gli occhi e per le gene di benigna letizia, in atto pio, quale tenero padre si convene. Original. Irradiava nos olhos e no rosto benévola alegria, e tinha o ar de um pai, todo a ternura predisposto. Então aqui, Haroldo traduziu gene por rosto. O espírito está perfeito, agora acontece que gene no original significa as faces, as bochechas, tá? Diffuso era per gli occhi e per le gene, gene pelas bochechas, pelas faces. Onde está ela? Me apresso a questionar. E ele, a perfazer a tua vontade, moveu-me, Beatriz, de meu lugar. Agora, já podemos ir diretamente do original à versão de Haroldo, que não há outras dificuldades de compreensão. E se riguardi su nel terzo giro, dal sommo grado tu la rivedrai nel trono che i suoi meriti sortiram. Se para o alto olhares, em verdade, tu a verás no círculo terceiro, no trono que lhe cabe a santidade. Original. Senza risponder, gli occhi sollevai e vidi lei che si facea corona, riflettendo da sé gli eterni rai. Haroldo. Sem responder, ergui o olhar ligeiro e a vi toda de raios coroada, a refletir-se no eternal luzeiro. Aqui nós temos uma expressão que não cabe, que não está em Dante e em italiano não existe, esse luzeiro, não é? No eternal luzeiro, uma palavra tipicamente portuguesa, correspondendo agli eterni rai, refletendo da sé gli eterni rai, a refletir-se no eternal luzeiro. Quer dizer, a língua portuguesa é extremamente rica também, o Haroldo tinha um conhecimento do vernáculo admirável, não é? E ele revivia palavras pouco vistas, além de criar, a partir da etimologia e a partir de semelhanças, conforme vocês já viram e ainda vão ver. Continuando agora até o fim da página, sem recorrer à interpretação, por ser mais simples a compreensão. Italiano. Da quella regione che più suttona, occhio mortale, alcun tanto non dista, qualunque in mare e più di giù abbandona. Então, dos cimos onde se arma a trovoada, a mira de um mortal tanto não dista, ainda que do fundo mar lançada. Aqui Haroldo introduziu também uma expressão que existe em português, né? Que existe em português, em italiano não existe, e que é a palavra trovoada. Vejam vocês, italiano. Da quella regione che più suttona, do verbo tonare. Tuono é o trovão e tuonare é trovoar. Mas ele traduziu pelo coletivo. Então, olha, dos cimos onde se arma a trovoada, da quella regione che più suttona. Tá vendo? Essa palavra trovoada também é uma palavra muito feliz para se referir àquilo que o Dante quer dizer. Agora, quando li da Beatrice la mia vista, ma nulla mi facea che sua effigie non discendea a me per mezzo mista. Quando Beatriz, a minha vista, e me chegava clara a sua figura, sem mediação de nada que resista. Eu vou ler, como essas duas estrofes estão ligadas, não havendo ponto,
nem ponto e vírgula, mas apenas uma vírgula entre elas, eu vou reler as duas estrofes para nós vermos como no seu conjunto foram vertidas por Haroldo. Da quella regione che più suttona, occhio mortale alcun tanto non dista, qualunque in mare più giù s'abbandona, quanto lì da Beatrice la mia vista. Ma nulla mi facea che sua effigie non discendea a me per mezzo mesta. Dos cimos onde se arma a trovoada, a mira de um mortal tanto não dista, ainda que do fundo mar lançada, quanto de Beatriz a minha vista. E me chegava clara a sua figura, sem mediação de nada que resista. A tradução esclarece o original. Então, agora Dante falando. Ó donna, in cui la mia speranza vige, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciar le tue vestigie, di tante cose quant'io ho vedute dal tuo podere e dalla tua bontate, riconosco la grazia e la virtute. Haroldo, ó esperança minha, ó dama pura, que no inferno, no afã de me salvar, deixaste dos teus passos a inscritura. Aqui nós temos, então, um neologismo do Haroldo, inscritura, e original vestige, le tue vestígios, os teus vestígios. Ficou espetacular essa deixaste dos teus passos a inscritura. Tá? Repetindo o trechinho italiano. Di tante cose, quant'io ho vedute, dal tuo podere e dalla tua bontate riconosco la grazia e la virtute. O Haroldo. Por tudo quanto eu pude contemplar ao teu poder, como a tua bondade, virtude e graça, devo acreditar. Tradução impecável. Agora o trecho italiano. Tu mai di servo tratto a libertate, per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avei la potestate. Da servo me elevasti a liberdade, pelos meios e modos, pelas vias em que se exerce a tua potestade. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia, che fatta e sana, piacente a te, dal corpo si disnodi. Se in teu alto valor me custodias, minha alma, salva ao corpo vinculante, te alegrará, desfeito ou não dos dias. Essa explicação que Haroldo dá, ela corresponde a um neologismo de Dante. Vocês estão vendo que aqui é um jogo de neologismos. Ora é Dante que cria um neologismo, ora é o Haroldo, não é? Então, eu vou repetir o trecho em italiano, dando eu a explicação, sem recorrer ao Erane Donato aqui. La tua magnificenza in me custodi, sì che l'anima mia, che fatta hai sana, piacente a te, dal corpo si disnodi. Aqui esse disnodi vem da palavra nodo, que em português é nó. Seria disnodare, um verbo novo que Dante criou. Disnodare, tirar o nó, desfazer o nó, desfazer o nó. Então, é um neologismo de Dante que o Haroldo traduziu assim. Se em teu alto valor me custodias, me guardas, do verbo custodiar, não é? Se em teu alto valor me custodias, minha alma, salva ao corpo vinculante, te alegrará. Desfeito ou nó dos dias. Quer dizer, no caso de Dante, a alma deveria desfazer o nó que a liga ao corpo, né?
dal corpo, se desnote dal corpo, quer dizer que ela desfaça o nó que a liga ao corpo. E o Haroldo aqui ampliou o sentido, tá? Desfeito, o corpo vinculante te alegrará, desfeito o nó dos dias, quer dizer, desfeito o nó dos dias em que o corpo estava vinculado, estava vinculado. Estava vinculado à alma. Então, existe uma variação, mas o sentido continua sendo aquele, no espírito era aquele. Così orai, e quella, sì lontana come parea, sorrise e riguardò-me. Poi si tornò all'eterna fontana. Trechinho, um terceto, que o Haroldo traduziu assim. Assim orei, e ela vai, distante, parecendo sorrir, e me fitando, depois retorna à fonte iluminante. Agora, então, eu vou ler o trechinho da explicação que está um pouquinho mais complicado. Disse-me então o santo velho: para que possas perfeitamente chegar ao termo de tua peregrinação, moveram-me a ser teu guia. As preces e o divino amor dessa que veneras. Admira com os olhos as flores desse jardim, pois tal prática há de preparar tua vista para contemplar a suprema visão. A rainha do céu, pela qual vou ardendo em constante amor, mercês não me recusa, pois eu sou o seu fiel Bernardo. Eu vou ler esse trecho em italiano e depois vamos ver o Haroldo. E il santo sene, acciò che tu assommi perfeitamente, disse, il tuo cammino, a che prego e amor santo mandò-me, vola con gli occhi per questo giardino, che veder lui t'acconcerà lo sguardo più al montar per lo raggio divino. E o ancião, diz o Haroldo, para que caminhando perfaças a tua trilha, ó peregrino, a quem a prece e o amor me estão mandando, revoa o olhar pelo jardim divino, que só de o ver tua vista tem retardo, e se aguça e sobe ao raio cristalino. Tá? Quer dizer, ele está usando a expressão cristalino de acordo com a explicação do giro, do girão do círculo, que é chamado cristalino, e que traduz o raio divino, raggio divino, depois raio cristalino,
porque ele conhece a estrutura do paraíso. E la regina del cielo, un Dio ardo, tutto d'amor, ne farà ogni grazia, però che io sono il suo fedele Bernardo. E a rainha celeste, por quem ardo, de amor total, verás que nos envia sua graça, que sou servo fiel, Bernardo. Agora eu vou ler primeiro a explicação, porque tem uma palavra curiosa aqui, que é Verônica. Eu vou ler para vocês a nota. Verônica significa o Santo Sudário. O Santo Sudário é chamado de Verônica. E também é venerada hoje, na Itália, pois, de acordo com a tradição, apresentaria as feições de Jesus impressas no lençol, ou no véu, ou no tecido, em que uma das santas mulheres enxugou o rosto de Cristo no caminho do Calvário. Por isso se chama Santo Sudário ou Verônica, tá? Eu vou dizer isso porque aparece então na tradução essa Verônica, na tradução no original, que sem explicação não daria para entender. Então eu vou ler agora a explicação completa do trecho e depois nós vamos ver a parte italiana e a parte do Haroldo. Se alguém, por acaso, vem da Croácia em Romaria para ver o nosso Santo Sudário, não se farta de venerá-lo, movido pela antiga tradição, mas, em pensamentos recolhidos, expressa a dúvida. Senhor meu Jesus Cristo, Deus verdadeiro, foi este realmente o vosso semblante? O mesmo sucedeu comigo, vendo a alta caridade desse que já no mundo antegozara desta paz vivos elementos. Então, assim é o italiano. Qual è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra, che per l'antica fame non sensazia, ma dice nel pensier finché si mostra: Signor mio Gesù, Dio verace, or fosse fatta la sembianza vostra? Haroldo, quem da Croácia veio em Romaria para ver a Verônica e diante da fama antiga a olhar não se sacia e em pensamentos exclama a cada instante: meu Senhor Jesus Cristo, Deus verás, assim mostrou-se a nós o teu semblante? Italiano. Tal era io mirando la vivace carità di colui che in questo mondo contemplando gustou di quella pace. A esse igual tocava-me a vivaz caridade daquele que no mundo a contemplar antegozou da paz. Bernardo falando. Figliol di grazia, quest'esser giocondo, cominciò egli. Non ti sarà noto tenendo gli occhi pur qua giù dal fondo. Ma guarda e cerchi infino al più remoto, tanto che veggi seder la regina, cui questo regno è suddito e devoto. Então, Haroldo, na versão do Haroldo, nós lemos a fala de Bernardo. Meu filho em graça, o existir jocundo principiou. Te há de ficar ignoto, seus olhos pões embaixo, a olhar no fundo. Os círculos, até o mais remoto, admira. E no último, a regina de que este reino é súdito e devoto. Original italiano. Io levai gli occhi e come da mattina la parte oriental dell'orizzonte soverchia quella dove il sol declina, eu ergui os olhos. Quando a matutina aurora, a parte leste do horizonte, supplanta a outra, onde o sol declina, così, quasi di valle andando a monte, con gli occhi vidi, parte nello stremo, vincer di lume
tutta l'altra fronte. Haroldo, assim como de vale andando a monte, com olhos eu vi uma parte à extremidade vencer de luz toda e qualquer mais fronte. Aqui dá para entender. Aqui há uma referência a um nome que eu vou explicar antes de dar a explicação do trecho. Há uma referência a Fetonte. Fetonte. No caso é uma referência ao Sol, tá? Ele é uma figura da mitologia grega, não é? Que se aproximou do Sol e o Sol fundiu a cera das penas que formavam as asas com os quais ele tentava chegar até o Sol, tá? Então, Dante está retomando essa lenda de Fetonte. Eu vou ler então para vocês o italiano. E come quivi ove s'aspetta il temo che mal guidò Fetonte, più si infiamma e quindi il lume si facemo, così quella pacifica aurea flamma nel mezzo s'avvivava e d'ogni parte per igual modo allentava la fiamma. Vamos fazer aqui um pouco de intervalo.